Palmeiras tem interesse já há algum tempo, todo mundo já sabe, né? Todo mundo sabe que o Palmeiras já esteve lá negociando. O Palmeiras fez uma proposta de quase 20 milhões de euros, grana pra caramba, que o Palmeiras avançou na negociação. Mas a informação é a seguinte, não deve ter chapéu, não deve dar balão. O Palmeiras está isso aqui de anunciar ainda esta semana a sua nova contratação. Fala, torcedor palestrino! Começando aí mais um dia totalmente agitado no CT do Palmeiras, com muitas novidades e informações para vocês. Ainda também em relação ao Carlos Miguel, o grande destaque aí que tá dando o que falar em todas as entrevistas. Nosso destaque é a estrela do último jogo e também trago aí novidade do mercado da bola, porque o Verdão aí tá dando o que falar desde dezembro. E agora tem mais um pouco de novidadezinha aí pra vocês. Então fica até o final desse vídeo que eu vou trazer tudo completo pra vocês. E claro que eu digo, né, em primeira mão. Mas antes aí, palestrino, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E deixe aquele teu like junto com o seu avante palestra, que eu quero ver aí a força e a garra do torcedor palestrino. E também já me diz aí, de que cidade e estado vocês estão nos assistindo, que eu tô respondendo aí todos vocês. Créditos estão aqui embaixo na descrição, que é o apito final, jogo aberto e aí o canal do UOL Sport. Agora chega dessa enrolação porque eu vou falar pra vocês, tem muita informação por vir. O Porteio, e se prepare a pergunta, será que Paulinho estará em campo? Palmeiras não tem mais rival, ganha na base no profissional, ganha na base no Vem aí mais um capítulo do duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño. Adversário contra quem o Verdão mais jogou na história da Libertadores, 16 vezes, é o quinto confronto que mais aconteceu na competição. O Verdão ganhou 10, empatou 4 e perdeu apenas 2. Desde o torneio de 2022, só não se encontraram em 2024. E neste período são 6 vitórias palmeirenses em 6 jogos, sendo 3 em Assunção, palco da partida de amanhã. Gustavo Gomes, que é o jogador que mais atuou pelo Verdão na Libertadores, esteve em todas. E certamente estará também nesta quarta-feira, quando o Verdão vai defender a liderança do Grupo F. Neste momento, tem 1 ponto a mais do que o próprio Cerro Porteño e o Sporting Cristal, e 3 de vantagem em relação ao Júnior de Barranquilha. Embora este início de Libertadores esteja sendo diferente em relação a outros anos, quando o Palmeiras venceu a maioria dos adversários da fase de grupos com facilidade, Abel não enxerga motivos para se preocupar. A minha equipa está muito bem treinada, tem um controle emocional absoluto, é uma equipa que nunca desiste, é super resiliente, é aquilo que eu me vejo, é o espelho do treinador. Piquerez treinou ontem no gramado pela primeira vez depois da cirurgia que realizou no tornozelo direito. É mais uma etapa para que possa se recuperar a tempo de defender o Uruguai na Copa do Mundo. Já o atacante Paulinho, recuperado de uma fratura por estresse na canela, voltou a treinar sem restrições e, inclusive, participou de um coletivo na academia. Mas o seu retorno aos gramados após mais de 9 meses segue incerto. Muito idênticos à intensidade que ele vai apanhar no jogo, porque aqui não basta só ele começar a treinar e já está pronto para o jogo, e nós sentimos isso nos inícios das temporadas, nas temporadas que são muito curtas, e sabemos que às vezes há jogadores que estão a jogar e não estão preparados, especialmente isso na temporada, e nós não podemos cometer esses erros com o Paulinho. Foram muitos meses fora. Paulinho foi um dos destaques do Verdão no Mundial de Clubes da FIFA disputado no ano passado. Torneio que voltará a ser realizado em 2029 e que terá alguns dos seus classificados definidos por um ranking da FIFA. Na América do Sul, a base será a performance das equipes na Libertadores entre 2025 e 2028. Neste momento, o Palmeiras lidera entre as equipes sul-americanas, seguido pelo Flamengo, que já está classificado por ter vencido a Libertadores do ano passado. Ronaldo Giovanelli, vou acionar o comentarista agora, imparcial, para falar do Palmeiras. Aliás, quando você olha não só a Libertadores, mas a temporada completa, o primeiro objetivo, o Palmeiras já saiu magistralmente, que foi o Campeonato Paulista. E no resto? No resto, é só enquadrar um pouco o temperamento do treinador com a equipe, é equilibrar esse eixo, que ainda falta um pouco, porque o Palmeiras
tem um time espetacular, tem jogador que nem apresentou, nem jogou nada, está fazendo parte do grupo e ainda continua sendo o sonho da torcida. Então é só alinhar lá a lua, o sol, porque quando começa a melhorar as coisas para o Palmeiras, o treinador é expulso. Quando começa a melhorar, o Paulinho não aparece. Quando começa a melhorar, o Vitor Roque opera. Então tem coisas que precisam ser alinhadas no futebol, Cicinho, para dar certo. Para ter aquela eclipse, tem que alinhar os astros reis, né? A lua, o sol. Sim, isso precisa, porque está distante. Está distante do Palmeiras, a verdade é essa, Edu. Agora o sonho maior é o Mundial. Em crise, então? Não, o sonho Palmeiras, maior... do jeito que você falou, o Palmeiras está em crise. Não, tá jogando muito, é só olhar tá em crise. Flamengo. O cara é campeão paulista. O Flamengo toma uma ataca de 3, mete uma ataca de 4. É o primeiro campeonato brasileiro, é o primeiro na chave de da Libertadores. E o Palmeiras sempre com a ajuda do juiz, é 2 pênaltis, 2 expulsões, e a coisa vai andando. Ganhou 10 jogos aí. Se jogar bola, o Palmeiras pode até vir a pensar em mais um título forte. Aí vai ter, pode ter certeza disso. É isso. Coisa que seu time acredita que não vai ter. Seguinte, vem comigo. Você sabia... Não vou falar do Corinthians, não. Vou falar do Palmeiras. Um time desgrenhento. 10 jogos, 13 jogos, 10 vitórias, 1 derrota pro Vasco, 2 empates. São 23 gols marcados, 10 gols sofridos só. Melhor mandante, 100%. Melhor visitante, 66%. Aonde está o grande Palmeiras no sentido... Porque Palmeiras e Flamengo não são importantes. Importante é o West Ham. Importante é o time do Thiago lá, como é que chama? Brentford. Dá outros times. West Ham, Southampton. Southampton. Tudo aí. Esses Leicester. times... Leicester. Nossa, sensacional. Fulham. O ruim é o Palmeiras e o Flamengo. E o Palmeiras vem fazendo tudo isso, quesada. Por quê? Porque o projeto tá baseado num cara que tá 2.000 dias lá. Eu ia falar 2.000 anos, né? Tá tanto tempo pra estar 2.000 anos. Não, mas lá, ele né? nasceu há 2.000 anos. Ele nasceu, isso também é ele verdade. ressuscitou. É verdade. Ele ressuscitou. Não, ele é o Matusalém, ele continua vivo. Pedro, depois ele virou, descobriu o Brasil, verdade. virou Dom João, né? E aí ele redescobriu o Brasil, os caras arregaçaram com nós. É verdade. Né? Tiradentes teve que brigar por causa da coroa, que os caras querem imposto. Esquartejaram ele. Ele foi Luiz Camões também, escreveu um monte de livro. E aí veio o Abel Ferreira. Mas o trabalho, falando super sério, o trabalho dele é excepcional nesse sentido, porque tem um clube que tem um projeto de manter o comando do mesmo treinador. E olha só, o Palmeiras foi campeão em 2020 da Libertadores, certo, Neto? Que foi aquela decisão da Covid em 21. Só restou um jogador, craque. Só o Gomes daquele elenco campeão de 2020 da Libertadores. O resto foi aos poucos dizimado. Ou seja, ele mudou a chavinha, ele está remontando o time dentro de um outro elenco, só que com um futebol super pragmático, que não tem nenhum tipo de glamour, mas que é muito, muito competente para conquistar todos os pontos que o Palmeiras precisa. E o campeonato vai ser decidido, na minha visão, nos 2 jogos contra o Flamengo. Nesse primeiro turno, jogo é lá no Rio. Daqui 2 jogos, 23. 23 de maio. E o segundo jogo que acontece só depois da Copa do Mundo. Pode escrever. Ninguém tira o título do Palmeiras ou do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Ninguém, nem São Paulo, nem Fluminense, esquece. Marília Ruiz? Eu acho que o Palmeiras é um time muito pragmático, muito letal. Parte da torcida pode reclamar da bola direta, do jogo vertical, de lançamento direto. O gol foi uma bola direta. O gol foi uma bola direta. O próprio Andreas Pereira falou, a gente treina bola direta e tal, e tudo bem. Vale igual 1 ponto, 3 pontos Tem os caras que nem treinam, né? A questão é que, assim, eu acho que o Palmeiras pode ser um time mais mexido no meio do ano do que o Flamengo será. Porque tem muito jogador que pode sair. O Flaco Lopes tem proposta, o Alan tem proposta, jogadores que estão mais jovens e têm proposta. E tem essa questão das 2 contusões de 2 jogadores importantes que a gente não sabe quanto farão falta. Vitor Roque e Paulinho, que a gente não sabe quando vai poder jogar. E o Piquerez. E o Piquerez voltou a treino hoje, mas também tá fora. Então, eu acho que nesse momento é líder, com muita justiça, perdeu só acho que para o Vasco. Sim. E acho que pode chegar na Copa do Mundo empatado com o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, que é contra o Mirassol, e tem um confronto direto. Então, hoje, esses 6 pontos poderiam poderia ficar empatado antes da Copa do Mundo. Eu acho que os dois
2, fazendo as contas, tá com 13 jogos, né? O Flamengo 12. Tem 30, não, tudo bem, vamos botar 13, dá 32 e o outro 29, vai. Eles vão fazer mais de 85 pontos, os dois. Se não fizer 90, hein? Se não fizer 90. Então, craque Neto, a gente está fazendo essas projeções tudo levando em consideração o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo agora e o que já aconteceu. E a previsão do que pode acontecer até a interrupção do campeonato. E como eles estarão, como bem colocou a Marília, após a interrupção, estarão modificados, estarão mexidos, modificados para melhor, modificados para pior. Essa falta de jogo vai pesar, não vai pesar? Então toda essa especulação fica uma interrogação enorme, mas a gente tendo como base para a linha de raciocínio o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje não foge disso que você disse, que todo mundo está pensando. Ao Flamengo, e é verdade, Palmeiras, até em termos de Flamengo. jogo, né? Até em termos de jogo. E outra coisa que eu penso também, sabe? Eu assisto todos os jogos. Eu acho até a falta de criatividade e de competência dos outros 18. Não é só a forma dos dois jogarem. Claro. É a dos 18 também. Que eu não coloco ninguém a não ser o Fluminense em relação a isso. Ó, o Didio, Pete. É o seguinte, dá para entender que o Fluminense talvez seja um time com o Hulk agora que possa fazer alguma cócega aí ou não, Marília? Acho difícil, Neto. Tá acho bem difícil. Acho que tá bem polarizado aí, entre Palmeiras e... Acho desde o começo do ano que a terceira força é o Fluminense. Mas ó o Fluminense com o Flamengo. Apesar que tem um jogo a mais, tá? Mas dá uma olhada, 26 É que pontos. o Fluminense já perdeu pro Flamengo e pro Palmeiras nesse campeonato. O Fluminense. O Fluminense tem 8 vitórias. Gosta muito. O zagueiro Alexander Barbosa tá ali, né, muito próximo do Palmeiras, mas surgiu um Cruzeiro na história. É isso, Rodrigo? Será que essa história pode tomar um novo rumo aí? Os nossos colegas, né, PVC, ontem falou no programa de primeira, contando que o Cruzeiro estava tentando atravessar a negociação com o Palmeiras. Eu fui dar uma apurada ali da parte, e o que eu ouvi, eu acho que é uma coisa que complementa a informação que o PVC deu, né? Que, na verdade, a Barbosa foi oferecido pelo Botafogo por meio de vários agentes. Então, esses agentes aí trabalhando, porque o Botafogo está numa crise financeira muito forte, precisa de dinheiro e está tentando alavancar ao máximo qualquer operação que ele vai fazer de venda para aumentar o valor que ele vai ganhar. Então, ele já está, como mostra a apuração dos nossos colegas, praticamente fechado com o Palmeiras. A questão é uma comissão do agente, né? A comissão dos agentes na operação, mas enquanto isso, o Botafogo continua oferecendo o Alexander Barbosa no mercado, porque tenta ali ver se consegue um valor maior. O Cruzeiro analisou como uma possibilidade, mas sabe que o Palmeiras está muito mais próximo, e aí vai esperar, se não tiver um desacerto ali com os agentes, porque as operações são sempre um pacote, né? A gente às vezes fala assim, quanto vai pagar pelos direitos? No caso aí do Barbosa está sendo negociado por 4 milhões de dólares, né? Mas, na verdade, você tem que contar o que vai pagar para o agente, o que paga de luvas para o jogador. Aí você vê o pacote todo, e aí fica o clube que está vendendo forçando a barra para a parte dele do pacote ser maior, o agente forçando a barra para o pacote dele ser maior, o jogador também falando. Então, se esse tipo de negociação final que está sendo feito no Palmeiras não der certo, tem essa chance do Cruzeiro, mas o Cruzeiro entrou na operação porque o Botafogo mandou um monte de agentes ficarem procurando, inclusive o Cruzeiro, para ver se alavancava a venda. Então foi assim que foi a entrada do Cruzeiro nessa negociação. E é um jogador interessante, no sentido de que tem uma boa saída de bola, é bom no combate, só que ele não tem revenda, né? Já é um jogador de 31 anos, se eu estiver citando a idade dele corretamente. Então é para você aproveitar esportivamente mesmo, o dinheiro ali vai ser empatado. Ai, que desespero do Botafogo. Eu fico pensando nisso, viu, Arnaldo? Na torcida do Botafogo, né? O clube nessa situação, você vai perdendo seus pilares, né, das conquistas da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Marlon Freitas foi pro Palmeiras, aí o Júnior Santos foi embora, aí agora é o Barbosa. Você vai vendo, vai perdendo, né, esses pilares do time por essa situação financeira toda, por essa confusão. Eu acho que talvez seja o time de maior indefinição pós-Copa do Mundo, né?
e dá para perceber esse movimento de oferta dos jogadores bons do Botafogo no mercado, mesmo o Danilo, que chegou depois e está muito valorizado, né? A impressão é que o Botafogo vai ter, depois da Copa, um time muito mais fraco, né? Então, eu acho que o torcedor do Botafogo, nesse caos, tem que comemorar cada ponto conquistado agora, porque depois, no segundo semestre, vai ser difícil. E essa circunstância, além de tudo, tem esse fator, Luiz, acho que você colocou bem, de uma consequência interna, né? A saída de um vai desestimulando o outro, que a falta de perspectiva, né? Então, essa desmobilização, ela pode ser muito perigosa, porque nesse campeonato tem os 2 primeiros e os 3 últimos, embora eu ainda ache que o Mirassol tem uma margem para reação. Acho que tem, pela organização e tudo mais. Mas, hoje que é a vaga ocupada pelo Santos, a primeira na zona de rebaixamento, entre o Fluminense e o Santos, o Fluminense é o terceiro, eu não vejo muita diferença em termos de elenco, não vejo. Eu vejo o Fluminense com um time muito bem treinado, como disse o Rodrigo. É um trabalho mais longo e tal. Mas essa última vaga aí pro rebaixamento, ela vai ameaçar todo mundo. Quanto mais... O que a gente fala, né? Como diria o sábio, o Hernan Crespo, degolado por conta disso, primeira missão para todo o clube, fora Palmeiras e Flamengo, 45 pontos. Depois a gente conversa. No caso do Botafogo, acho que é mais importante ainda chegar o mais rápido possível a essa meta, porque essa sensação de desmanche, ela só tende a aumentar. Complicado, né? Uma instabilidade tremenda, a insegurança dos jogadores, não só jogadores, funcionários, né? É um momento muito, muito duro aí. E é isso aí, torcedor palestrino, qual a sua opinião aí sobre as notícias dadas até então? Já vai me dizendo sua expectativa aí para o confronto de amanhã contra o Cerro Porteño. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque tem novidade do mercado da bola, que é a questão do Furlan Zenit, e o Palmeiras finaliza o interesse em Danilo em acordo de 175 milhões aí com o Botafogo. O meia Danilo aí, o meio-campista, deve deixar aí o Botafogo após a Copa do Mundo, contratado em julho de 2025. O jogador aí se consolidou-se aí como um dos principais nomes do futebol brasileiro e já recebeu sondagens aí de 3 clubes. Palmeiras, Zenit e Furlan, segundo o GE. Os contatos aí giram em torno de 30 milhões de euros, o que vale na cotação aí 175 milhões de reais. Ainda também de acordo com as informações, as 3 equipes já sinalizaram positivamente para avançar nas tratativas até após a Copa. O Furlan, por exemplo, trabalha com 30 milhões de euros, que vale 175 milhões, sendo 22 milhões de euros fixos, aí, que vale 128, e mais 8 milhões de euros em metas, que vale aí na cotação atual 46 milhões de reais. O Zenit, por sua vez, também está disposto a atingir o mesmo patamar com 25 milhões de euros fixos, que dá 146, mais 5 milhões de euros em bônus. E já o Palmeiras aí, que estuda uma investida semelhante, com a possibilidade de transformar Danilo na contratação mais cara de sua história, se aproximando aí dos valores apresentados pelos outros clubes europeus. Quanto o Botafogo aí quer pelo jogador? A questão é que o valor sinalizado pelo trio interessado aí está alinhado com a pedida do Botafogo. Segundo informações do jornalista Bruno Andrade, da ESPN Brasil, o clube aí carioca avalia o meia em 30 milhões de euros, o que vale aí mesmo aos 175 milhões na cotação atual, abrindo margem para negociações dentro desse patamar. Nesse cenário, caberá à diretoria do clube escolher a melhor proposta, levando, claro, em consideração não apenas o valor total, mas também a divisão entre o montante fixo e o bônus por metas. A decisão deve passar, claro, por critérios financeiros e estratégicos, já que o jogador é uma peça central no elenco. Vale aí lembrar que o camisa 8 aí é a contratação mais cara da história do clube, adquirido em julho de 2025 por 22 milhões de euros, o que vale na cotação da época 142 milhões de reais, superando a chegada até mesmo do Thiago Almada. Na atual temporada, o meia aí que soma 20 jogos com 9 gols e 3 assistências
assistências fornecidas, sendo um dos pilares principais da equipe. O Danilo aí que também deve ser convocado para a Copa do Mundo 2026, segundo informações da própria ESPN Brasil, o meio-campista do Botafogo está entre os nomes do técnico aqui, Carlo Ancelotti, integrado à base do elenco que disputará o torneio aí nos Estados Unidos. Independentemente aí da lista final, o Brasil já conhece seu caminho na fase de grupos da Copa e a equipe também estreia contra o Marrocos, considerando aí o adversário mais difícil da chave. Mas me diz aí, torcedor palestrino, você vê com bons olhos a contratação aí do Danilo? O que você acha desse nome aí no futebol brasileiro, no futebol do Palmeiras? Se enquadraria aí perfeitamente no estilo de jogo do Abel Ferreira? Sim ou não? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Desde já agradeço a audiência e até o próximo vídeo. Canal Palmeiras News Brasil, você sempre bem informado sobre o nosso Verdão.